Sejam todos bem-vindos a esta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje vamos abordar o tema número 44, no qual estudaremos alguns dos aspectos que compõem aquilo que chamamos de eu da traição. O objetivo desta conferência é compreender o que é a traição, por que traímos constantemente os compromissos e pactos que fazemos, por que traímos outras pessoas e, acima de tudo, por que e como traímos continuamente a nossa própria consciência. Hoje vamos descobrir como todos os nossos eus, ou defeitos psicológicos, estão estruturados por meio da traição. A traição se baseia em três aspectos fundamentais, que podemos chamar de os três traidores. Esta conferência será especialmente interessante, pois estudaremos esses três traidores sob uma perspectiva histórica e, ao mesmo tempo, veremos como essas mesmas figuras históricas estão representadas dentro do nosso próprio mundo interior. Como sempre, vamos começar estabelecendo o contexto e esclarecendo o que é a traição. Cometer traição é romper ou violar um pacto ou um acordo. No plano físico, reconhecemos facilmente a traição por meio do que comumente chamamos de infidelidade ou deslealdade. Por exemplo, quando um namorado diz à sua namorada que a amará por toda a vida e, depois de algum tempo, se cansa e abandona essa promessa, há uma traição. No entanto, o que realmente estamos vendo ali é a traição em sua essência, pois um pacto foi feito e depois violado. O mesmo acontece quando alguém se compromete a pagar uma dívida em uma determinada data e, mesmo tendo os meios para fazê-lo, não cumpre esse compromisso. Exteriormente, isso aparece como uma quebra de confiança, mas, em essência, é traição, já que um acordo foi rompido. Da mesma forma, a traição quando algo é falsificado ou adulterado. Em todos esses casos, algo sagrado ou vinculante foi violado, uma promessa, um vínculo ou um pacto. Portanto, para deixar claro, a infidelidade ou a deslealdade é a manifestação visível, no plano físico, de um ato mais profundo de traição. Sempre que um pacto ou compromisso não é cumprido, a traição está presente. Agora, o que é importante compreender é que todos nós viemos do absoluto com um propósito. Não estamos aqui como visitantes ou turistas. Cada um de nós desceu a manifestação física para alcançar a maestria, para atingir a autorrealização do nosso próprio ser interior, ou seja, o despertar de 100% da nossa consciência. Portanto, todos nós fizemos um pacto com o nosso ser para cumprir esse propósito e retornar triunfantes. Viemos aqui para nos conhecer, para resgatar toda a sabedoria aprisionada no ego e para transformar toda a nossa escuridão em luz. Cada vez que, em uma determinada existência, recebemos o conhecimento capaz de nos ajudar a cumprir esse propósito, renovamos internamente esse pacto de buscar a autorrealização e de trabalhar por esse objetivo, custe o que custar. No entanto, para alcançar isso, devemos enfrentar os três inimigos do Cristo que todos carregamos dentro de nós e que, juntos, formam aquilo que chamamos de eu da traição. Recordemos que, na Conferência 28, onde falamos sobre o Cristo universal e o Cristo individual, explicamos o que o Cristo realmente é. Falamos sobre aquele drama cósmico que o Mestre Jesus representou na Terra Santa, com o propósito de revelar a todos os seres humanos o significado da iniciação e de deixar gravado na memória coletiva desta humanidade o caminho que todo aspirante que deseja encarnar o Cristo interior deve viver internamente. Os iniciados de todos os tempos, os mestres de todos os séculos, tiveram que viver esse drama cósmico dentro de si, aqui e agora. E cada um de nós também deve vivê-lo dentro de si, se aspira a alcançar a autorrealização. Por meio da autoobservação, percebemos que vivemos esse drama a cada instante. Em última análise, o Cristo é a nossa própria consciência. Ele nasce dentro de nós, cresce dentro de nós e deve expulsar os mercadores do templo. Sabemos que o templo é o nosso próprio corpo e que os mercadores do templo são todos os nossos defeitos psicológicos, que vendem constantemente a nossa energia. O Cristo interior deve eliminar todos os elementos indesejáveis que carregamos dentro de nós. O Cristo íntimo, não sendo luxurioso, deve eliminar de si os elementos psicológicos da luxúria. O Cristo íntimo, sendo em si mesmo paz e amor, deve eliminar de si os elementos indesejáveis da ira. O Cristo íntimo, não sendo ganancioso, deve eliminar de si os elementos indesejáveis da ganância. O Cristo íntimo, não sendo invejoso, deve eliminar de si os agregados psicológicos da inveja. O Cristo íntimo, sendo perfeita humildade,
infinita modéstia e absoluta simplicidade, deve eliminar de si os elementos repugnantes do orgulho, da vaidade e da presunção. O Cristo íntimo, o Verbo, o Logos Criador, sempre vivendo em constante atividade, deve eliminar de si os elementos indesejáveis da inércia, da preguiça e da estagnação. O Senhor da perfeição, acostumado ao jejum, temperante, jamais amigo da embriaguez ou de grandes banquetes, deve eliminar de si os elementos abomináveis da gula. E todos esses agregados psicológicos que carregamos dentro de nós odeiam o Cristo, odeiam a luz, odeiam a própria consciência e clamam pela crucificação do Cristo interior. Assim, hoje vamos ver como crucificamos o nosso Cristo íntimo a cada instante. Vamos ver a relação entre o que aconteceu historicamente com o Mestre Jesus e o que acontece continuamente dentro de cada um de nós. Primeiramente, devemos observar que, assim como o Cristo histórico teve muitos detratores que o rejeitaram, da mesma forma, dentro de nós existem aspectos psicológicos que rejeitam o desenvolvimento do nosso Cristo interior. Historicamente, vemos que o Cristo foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas. Os sacerdotes o odeiam, ou seja, não o compreendem. Querem que o Senhor das perfeições viva exclusivamente dentro do templo, de acordo com seus dogmas rígidos e inquebrantáveis. Os anciãos, os habitantes da terra, os bons chefes de família, as pessoas prudentes, as pessoas de experiência, odeiam o Cristo vermelho, o Cristo da grande rebelião, porque ele perturba seus hábitos e costumes antiquados, reacionários e petrificados. Os escribas do templo, os canalhas do intelecto, odeiam o Cristo íntimo porque ele é a antítese do anticristo, que é o intelectualismo. O Cristo é o inimigo declarado desse acúmulo de teorias que tanto abundam nos mercados de corpos e de almas. Da mesma forma, para desenvolver o nosso Cristo interior, teremos que enfrentar esses mesmos detratores dentro da nossa própria psicologia. Os sacerdotes representam todos os nossos deus fanáticos, nossos deus puritanos, celibatários e inimigos do sexo, que se recusam a compreender que, para desenvolver o Cristo interior, é necessário um trabalho sexual. Os anciãos, os bons chefes de família, as pessoas prudentes, representam os nossos costumes, as nossas crenças e os nossos dogmas, que se tornam obstáculos quando buscamos obedecer à nossa consciência acima do que é moral ou socialmente estabelecido. Os escribas do templo representam os nossos deuses intelectuais, cheios de teorias, conceitos, dúvidas e ceticismo, que não nos permitem nos abrir à prática e à experimentação direta da realidade. Esses são adversários poderosos que devemos enfrentar internamente, se desejamos iniciar esse caminho. Mas, uma vez que decidimos trilhar o caminho da iniciação, descobriremos que dentro de nós, em nossa própria psique, também existem os mesmos três traidores do Cristo histórico: Judas, o demônio do desejo; Pilatos, o demônio da mente; e Caifás, o demônio da má vontade. E esses três traidores dentro de nós, o desejo, a mente e a má vontade, são o que constantemente nos levam a trair a nossa consciência e abandonar, repetidas vezes, o caminho interior que conduz à autorrealização. Como mencionei anteriormente, o primeiro traidor é Judas. Historicamente, conhecemos Judas como discípulo do Mestre Jesus que o traiu ao vendê-lo por 30 moedas de prata. No entanto, é importante esclarecer que o Mestre Judas apenas representou o papel do traidor no drama cósmico. Ele é um mestre que estava plenamente consciente do papel que deveria desempenhar e que aceitou, de forma consciente, colaborar com o Mestre Jesus, assumindo esse papel difícil para representar o traidor, o demônio do desejo que todos nós carregamos dentro de nós. De fato, o Mestre Judas pode ser invocado no plano astral, onde podemos confirmar que ele é um mestre e receber ensinamentos interessantes e valiosos da sua parte. No drama histórico, vemos que Judas traiu o Cristo por dinheiro. Isso representa algo que acontece constantemente dentro de nós. Judas, o demônio do desejo, sempre troca o Senhor por 30 moedas de prata, ou seja, por bebida, dinheiro, fama, vaidades, fornicação, adultério e assim por diante. Judas dentro de nós representa o demônio do desejo, o inimigo da nossa natureza interior. Ele representa todos os nossos desejos, tentações e fascinações pelo mundo físico. Nossos desejos vendem o Cristo, que é o nosso fogo interior, em troca de prazeres, fama, dinheiro e atrações semelhantes.
Constantemente nos rendemos aos múltiplos desejos que se apresentam a nós. Ao fazer isso, traímos o Cristo ao trocar a nossa energia pelo prazer fugaz que o ego proporciona. O desejo é o inimigo da nossa natureza superior e, portanto, o inimigo do nascimento espiritual, porque impede toda a criação ao extinguir o fogo necessário para nascer. Ele nos impede de realizar criações superiores dentro de nós. Por que preferimos ceder ao desejo de expelir a energia sexual em vez de realizar o trabalho necessário para alcançar a castidade e aprender a transmutar a energia sexual na prática sexual com o nosso parceiro? O desejo é a fonte de toda a força, porque é o fogo que anima tudo. Se nos entregamos aos nossos desejos, tornamo-nos seus escravos. Se negamos cada desejo, liberamos o fogo escondido dentro dele e nos tornamos donos dessa força, pois começamos a tomar posse da energia contida em cada desejo. Quando não sabemos como negar a nós mesmos, simplesmente corremos atrás de cada desejo no dia a dia. E, por causa disso, perdemos o fogo necessário para nos criarmos sexualmente. Aprender a combater esse traidor é essencial se queremos avançar na grande obra, porque sem essa luta, o trabalho esotérico não pode realmente começar. Então, como trabalhamos para eliminar esse demônio? O Evangelho de Judas diz: Bem-aventurado aquele que vê na minha luz a luz do meu Mestre. Aqui nos é dada uma chave importante: quando somos capazes de ver o fogo, o Cristo, que está aprisionado dentro do desejo, podemos resgatá-lo. Mas, quando não o vemos, nós o perdemos a cada instante. Isso nos mostra a importância de valorizar a nossa energia, de valorizar esse fogo interior, o Cristo, que podemos resgatar para a consciência cada vez que conseguimos negar um dos muitos desejos egóicos que surgem em nós a cada momento. Aprender a lutar contra esse traidor é fundamental se queremos avançar no caminho interior. Esse demônio é vencido por meio da negação de si mesmo, ou seja, recusando satisfazer os desejos do ego. Ao longo do dia, experimentamos milhares de desejos: o desejo de discutir, de criticar, de assistir pornografia, de se masturbar ou fornicar, o desejo de se envolver em conversas inúteis, de beber álcool, de fumar, de comer em excesso, e assim por diante. Dentro de cada desejo está aprisionada uma parte do nosso fogo crístico, uma parte da nossa consciência, que devemos resgatar. Devemos também compreender que, quanto mais forte for o desejo que estamos experimentando, maior é a quantidade de fogo crístico que podemos resgatar para a consciência, se nos recusarmos a satisfazer esse desejo. Negamos a nós mesmos quando praticamos a morte psicológica a cada instante. Diante de qualquer desejo, nós nos observamos, descobrimos o eu psicológico que está gerando esse desejo e o eliminamos. Dessa forma, começamos a deixar de ser traidores. À medida que começamos a negar a nós mesmos, começamos a equilibrar os centros, e o trabalho do nascimento espiritual começa a dar frutos. A energia criadora do Espírito Santo então cristaliza os corpos existenciais superiores do ser. Agora, passemos ao segundo traidor. O segundo traidor é Pilatos, o demônio da mente. Ele é aquele que sempre lava as mãos, que sempre se declara inocente. Nunca tem culpa. Justificar-se constantemente diante de si mesmo e dos outros. Está sempre buscando evasivas e brechas para evitar a própria responsabilidade. Historicamente, nós o conhecemos como o governador romano da Judéia que traiu o Cristo ao condená-lo, em seguida, declarar-se inocente, transferindo a culpa para os outros. No momento decisivo, quando teve que escolher o destino do Cristo, deixou a decisão nas mãos do povo, oferecendo-lhes a escolha entre libertar o Cristo ou libertar Barrabás. Quando o povo escolheu libertar o ladrão em vez do Cristo, Pilatos lavou as mãos, apresentando-se como alguém sem culpa. É exatamente isso que o nosso Pilatos interior, o demônio da mente da justificação, faz constantemente. Sempre que enfrentamos um problema, nós nos justificamos, nos identificamos com a situação e não sabemos aproveitar a circunstância. Sempre encontramos desculpas para não trabalhar sobre nós mesmos e para não eliminar nossos defeitos. Cada vez que somos confrontados com um desejo, deixamos o povo escolher. O povo representa o ego dentro de nós, e em vez de ouvir a nossa consciência, deixamos que o ego decida. Deixamos a mente falar, buscamos justificativas para dar livre curso ao desejo e, dessa forma,
traímos o nosso Cristo interior enquanto lavamos as mãos. Se sentimos o impulso de discutir, de gritar ou de ofender, cedemos a esse desejo. Discutimos, gritamos, ofendemos e depois nos justificamos culpando a outra pessoa. Se sentimos o desejo de pegar algo que não nos pertence, nos justificamos dizendo que precisamos daquilo, que a outra pessoa não precisa realmente, ou que tem pouco valor e, portanto, não é tão grave. Assim, sempre encontramos alguma justificativa para nos render ao desejo. Se sentimos o impulso de derramar nossa energia sexual, nos justificamos dizendo que será a última vez, ou que alcançar a castidade é muito difícil. Em resumo, encontramos qualquer desculpa para não negar o desejo. Se sentimos o desejo de sermos infiéis ao nosso parceiro, justificamos dizendo a nós mesmos que ele já não nos trata da mesma forma, que não perceberá, ou que estamos realmente apaixonados por outra pessoa. Sentindo-nos justificados e dominados pelo desejo, caímos na traição. Dessa forma, traímos constantemente a nossa consciência. Sempre há uma justificativa. Nossa mente está cheia de conceitos que sustentam e justificam nossas ações equivocadas. Esse demônio da mente é o inimigo da sabedoria, porque não nos permite morrer em nós mesmos. As justificativas são um terrível obstáculo para a morte psicológica, porque, enquanto nos sentirmos justificados, jamais julgaremos o eu psicológico que está atuando em nós naquele momento. A sabedoria vem com a morte. Se não há morte, não pode haver sabedoria. Esse demônio impede a morte psicológica, sempre culpa os outros e vive julgando-os demais, em vez de julgar as nossas próprias ações. A mente encontra milhares de justificativas para nos impedir de realizar o trabalho do nosso ser interior e incontáveis desculpas para nos manter ocupados com o trabalho do ego ou da personalidade. A mente sempre encontra saídas, evasivas e justificativas para permanecer a mesma. O papel correto da mente é julgar cada um dos nossos defeitos por meio da reflexão, mas ela não cumpre essa função. Em vez disso, permanece identificada com todos os processos subjetivos. Esse demônio não nos permite morrer em nós mesmos, porque nunca somos culpados. A culpa é sempre colocada nos outros, na vida ou em Deus, mas nunca em nós mesmos. E, dessa forma, nunca alcançamos uma verdadeira mudança. Então, como combatemos esse demônio para deixar de trair? Para combatê-lo, devemos parar de nos justificar. Devemos nos julgar sem piedade. Não devemos aceitar as evasivas oferecidas pela mente, e precisamos nos tornar sérios em nosso trabalho interior. Devemos tirar a grama do burro. Devemos parar de alimentar os defeitos do intelecto e pôr fim aos conceitos, a fim de integrar a mente. Recordemos que a melhor forma de pensar é não pensar, porque, por meio do intelectualismo excessivo, a mente se degenerou e já não compreende. A mente deve cumprir o seu verdadeiro papel, que é julgar os defeitos. Devemos usar a mente para refletir sobre nossas ações e julgar nossos defeitos psicológicos. Devemos compreender que a sabedoria surge através da morte. Quando pedimos a morte de um defeito, dessa morte se libera a luz, que é sabedoria, e se libera o fogo, que é amor. Vencemos esse demônio ao nos recusarmos a nos justificar e ao nos julgarmos sem misericórdia. Ao silenciar a mente, nesse silêncio interior, podemos ouvir a intuição, que é a sabedoria plena. O terceiro e mais perigoso traidor é Caifás. Historicamente, Caifás foi um sumo sacerdote judeu que, ao reconhecer quem era o Cristo, sentiu-se ameaçado em seu poder e buscou a crucificação do Mestre. Ele sabia quem era Jesus, e ainda assim, o condenou. Agiu de forma consciente e com má vontade. Dentro de nós, Caifás representa o terceiro aspecto do eu da traição, que é o demônio da má vontade. Esse demônio se manifesta quando sentimos um desejo, depois o justificamos, e por fim, agimos contra a nossa consciência e contra o desenvolvimento do nosso Cristo interior, seja fazendo o que o ego quer, seja deixando de fazer o que deveríamos fazer em favor do nosso ser. Assim, a má vontade se manifesta quando sabemos que não devemos fazer algo, mas ainda assim o fazemos, e quando sabemos que devemos fazer algo, mas caímos na má vontade e não o fazemos. Portanto, esse traidor se expressa por meio das nossas palavras, das nossas ações e das nossas omissões, no campo dos fatos. Este é o traidor mais perigoso,
Porque o karma é gerado aqui, não na mente nem no desejo, mas naquilo que fazemos contra os outros ou naquilo que deixamos de fazer em favor dos outros. Esse demônio é especialmente inimigo do sacrifício pela humanidade, porque a má vontade não nos permite nos sacrificar. Caifás é o inimigo da verdade. Se a verdade é o ser, então Caifás é o inimigo do ser. Ele busca impedir que realizemos o trabalho do nosso ser. A má vontade nos leva constantemente a prometer e não cumprir. Nossa palavra perde o valor porque esse traidor permanece vivo dentro de nós. A má vontade também nos leva a perder tempo com coisas inúteis e insignificantes. Não nos permite praticar nada. A má vontade quer a autorrealização sem trabalho. Podemos ver claramente essa má vontade em nossa resistência em estabelecer e manter disciplina no nosso trabalho esotérico. A falta de disposição para realizar as práticas e para cumprir os horários que estabelecemos para meditar, para nos sacrificar pela humanidade e para trabalhar conscientemente. Até mesmo na projeção astral caímos na má vontade, porque preferimos deixar que o sono nos leve inconscientemente à quinta dimensão todas as noites, em vez de praticar diariamente para nos desdobrarmos conscientemente no plano astral. A mesma falta de disposição aparece em práticas como a técnica do salto que aprendemos recentemente no curso. Apesar de termos tantas coisas para investigar no plano astral, tanto sobre nós mesmos quanto sobre este conhecimento, sentimos falta de vontade de investigar e de verificar esses ensinamentos por nós mesmos. A falta de disposição para permanecer despertos durante o dia, em estado de auto-observação, descobrindo as manifestações do ego e eliminando-as. A falta de disposição para meditar, refletir, concentrar-se, compreender os nossos defeitos e realizar retrospecções. A falta de disposição para praticar os derviches, a transmutação das forças cósmicas, a transferência de fundos ou para negociar com a lei divina. A falta de disposição para trabalhar no desenvolvimento do amor consciente por meio do sacrifício pelos outros. Resistimos a falar com os outros sobre o conhecimento, a distribuir material, a nos preparar para ensinar e a compartilhar os ensinamentos. Há uma grande resistência ao ensino. Há também falta de disposição para deixar de fornicar, alcançar a castidade e iniciar o nascimento espiritual. Nossa força de vontade está atualmente aprisionada dentro dos nossos defeitos, e cada um deles está estruturado por meio da traição. Por essa razão, temos sempre disposição para perder tempo no celular, nas redes sociais, assistindo vídeos, jogando por horas ou realizando outras atividades inúteis. Temos grande disposição para assistir televisão, séries e entretenimento. Disposição para conversas inúteis, festas e diversões. Disposição para trabalhos subjetivos, dedicando muitas horas da nossa vida a um trabalho escravo que nos deixa sem energia ou tempo para o trabalho do nosso ser. Disposição para dormir e descansar. Disposição para fornicar, satisfazer desejos, cometer adultério e assim por diante. Mas, quando se trata do trabalho da consciência, sentimos preguiça, sono, bocejo, incômodo, medo e resistência. Isso é a má vontade em ação. E é somente por meio da autoobservação que podemos nos tornar conscientes de quanto somos dominados pela má vontade e compreender que, se não vencermos esse traidor interior, jamais poderemos trilhar o caminho interior em busca da verdade. Então, como vamos trabalhar com o nosso Caifás interior? Trabalhamos sobre ele por meio de sacrifícios conscientes e sofrimentos voluntários. E o que são sacrifícios conscientes e sofrimentos voluntários? Consistem em interromper a gratificação do ego, não fazer o que o ego quer e, em vez disso, realizar o trabalho da consciência. Dessa forma, o ego certamente sofrerá, mas também eliminaremos os deus do sofrimento e, assim, liberaremos o fogo, o Cristo, que está aprisionado no desejo. É assim que passamos pelo sofrimento voluntário, resistindo à pressão e à resistência do ego. Por exemplo, pode haver um desejo que continuamente nos domina e nos faz cair na má vontade, como o consumo de alguma droga. Quando o desejo aparece, sentimos esse fogo movendo-se dentro de nós, empurrando-nos a cair novamente. O que devemos fazer? Se nos recusarmos a satisfazer o desejo, vencemos o primeiro traidor. Se não nos justificarmos, mas, ao contrário, julgarmos o defeito,
reconhecermos que é um defeito que deve morrer e orarmos à Divina Mãe para eliminá-lo, vencemos o segundo traidor. E se resistirmos à pressão desse defeito, suportarmos a ansiedade e o sofrimento que ele gera ao não poder se alimentar, e passarmos de forma consciente e voluntária por esse sofrimento do ego, então vencemos o terceiro traidor e nos libertamos. Dessa forma, liberamos o fogo que o defeito havia aprisionado e por meio do qual nos dominava constantemente. Recusamos entregar o nosso Cristo para ser crucificado pelo ego e o libertamos. E o mesmo processo se aplica a cada defeito que se manifesta em nós a cada instante, buscando nos levar a trair nossa palavra, nossas promessas e, acima de tudo, o trabalho do nosso ser. É importante compreender que existem certos atos conhecidos como traição ao trabalho, que devemos reconhecer claramente para não cair neles, pois podem nos custar a perda do direito de encontrar o nosso caminho interior por muitas existências. Por exemplo, traímos o trabalho do nosso ser quando misturamos este conhecimento com ensinamentos pseudo-esotéricos, corrompendo assim a pureza do ensinamento, tanto para nós quanto para os outros, e desviando o caminho. Também traímos o trabalho quando, após termos recebido o conhecimento e começado a trabalhar, voltamos a nos identificar com as coisas do mundo e nos afastamos do trabalho interior. Abandonar o trabalho esotérico depois de ter tido o privilégio de receber esse conhecimento em uma vida é considerado traição ao trabalho e pode resultar na perda do direito de receber esse conhecimento por muitas vidas. Da mesma forma, cometemos traição contra o trabalho do nosso ser quando fornicamos voluntariamente, já conhecendo a importância da energia sexual e, por má vontade, a desperdiçamos. Além disso, ao praticar a castidade, traímos a Divina Mãe ao tomar outro parceiro. Também traímos o trabalho quando nos comprometemos internamente com o nosso ser a realizar a obra da autorrealização e, depois, diante das dificuldades do caminho ou dos prazeres que o mundo oferece, escolhemos não cumprir esse compromisso. E, finalmente, traímos o trabalho quando, diante da decisão apresentada no início da quinta iniciação dos mistérios maiores, escolhemos o caminho do Nirvana, traindo assim o nosso Cristo íntimo. Esses três traidores estão dentro de nós, aqui e agora, e, se nos observarmos, podemos descobri-los em cada uma das nossas ações na vida diária. Esses traidores estão estabelecidos nos três cérebros que adquirimos ao entrar no reino humano e, a partir daí, nos controlam, levando-nos a trair a nossa palavra, os nossos compromissos e a nossa consciência. No cérebro emocional encontramos Judas, pois é ali que surgem todos os desejos. No cérebro intelectual encontramos Pilatos, porque é ali que usamos a mente para justificar o ego. E no cérebro motor instintivo sexual encontramos Caifás, onde a má vontade se manifesta por meio das nossas palavras, das nossas ações e das nossas omissões. Portanto, devemos observar constantemente a mente, as emoções e o sexo. Devemos estar alertas quando um defeito quiser se manifestar despertando um desejo. Nesse momento, negamos o desejo, não nos justificamos e não caímos na má vontade. Dessa forma, recuperamos continuamente a consciência e conseguimos realizar esse trabalho interior. Lembrem-se de que todos os deus da nossa psicologia são traidores, levando-nos constantemente a trair a nossa energia e a nossa consciência. Todos os eus são julgados por traição. Portanto, para aprofundar a nossa compreensão e alcançar a eliminação de qualquer defeito, podemos observar quais desejos ele gera em nós e quais justificativas utiliza, que, no final, nos levam a cair na má vontade. Se julgarmos esses eus e os eliminarmos, recuperaremos a preciosa virtude da fidelidade e da lealdade, para com os outros, para com o nosso parceiro e, acima de tudo, para com a nossa energia e a nossa consciência. Isso nos leva ao final da conferência de hoje. Espero que vocês a tenham achado tão útil e interessante quanto eu. Gostaria de convidá-los para a próxima conferência, uma palestra muito importante na qual discutiremos o que devemos fazer para que as práticas produzam resultados positivos. Nessa conferência, analisaremos os diferentes fatores que podem estar nos impedindo de obter resultados nas práticas que aprendemos neste curso e como podemos resolvê-los. Não percam esse tema valioso. Até a próxima!